isso aí, pessoal, aqui é o Doutor Reclama. E aí, está nervosinho, tá prechecudinho, olha pra tela, não olha, põe o dedo na tela, cara de cadela. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar várias coisas, inclusive aí vamos dizer assim, do lançamento do Zenfone, né? O novo Zenfone que está chegando no mercado aí, a galera tava eufórica, né? A galera tava super eufórica sobre esses lançamentos. E a gente vai comentar sobre isso, vamos falar sobre mais alguns outros lançamentos tecnológicos. Quero que você fique no vídeo, segue o like, mete o like aí e fique no vídeo até o final, porque o vídeo hoje tá bem legal, galera. A gente vai falar o que as pessoas pensam, mas não tem coragem de falar. O Doutor Reclama hoje vai fazer uma análise do novo Zenfone e o que se esperava. Afinal de contas, o brasileiro ele está ficando mal acostumado, né? A gente sabe que nós estamos num momento aí de situação mundial difícil e a galera está querendo sempre novidade. Você quer pegar um aparelho, você quer pegar um piparelho, você quer na verdade que ele esteja baratex pra caramba e você quer que ele te deixe embasbacado, né? Você fica, cara, esse aparelho tem que me deixar entusiasmado, tem que vir com uma nova firula, né? E o detalhe todo desse novo aparelho da Zenfone aí, né? Da Asus, é que o aparelho veio minimalista e a galera já não quer mais nada. Né? O pessoal está cada vez que eu fico observando aqui no meu país, né, no Brasil, na terra das bananas, é que a galera está cada vez mais dura, cada vez mais pelada, né? A diferença social está cada vez maior. Quem tinha grana está cada vez mais rico e quem estava mais ou menos no meio está cada vez mais pelado, né? Então o que acontece é que uns sonham e outros fazem acontecer. A realidade do nosso país é que os aparelhos estão ficando cada vez mais caros e a qualidade, né, e o salário do brasileiro está cada vez menor. Então a gente vê uma triste realidade aí, né, de salário mixaria, tem gente até que está desempregada e os aparelhos cada vez mais caros, né? E ainda tem aquela galera que fica no meio do caminho olhando a tecnologia e dizendo, bah, mas podia ser assim, bah, mas podia ser assado. E alguns aparelhos aí que a gente está vendo estão vindo com uma proposta bem minimalista. Então a gente vai comentar isso no vídeo de hoje. Eu quero que você fique até o final para ver as notícias tecnológicas e ouvir o Doutor Reclama falar algumas coisas que nem todo mundo tem coragem de falar. É isso aí, pessoal. Segue o vídeo até o final. E aí, tá cansado de ser matuto tecnológico? Cansou de ser embundado pelo vendedor de loja? Quer saber todos os paranauês tecnológicos? Quer manjar pacas de smartphone? Saia da embundolândia. Deixe de ser um indiano falsificado. Seja membro ou leve um membro. Seja membro patrocinador e tenha contato direto com o Doutor Reclama para esclarecer as suas dúvidas tecnológicas. Bom, galera, e a Asus, né, parece que finalmente desenrolou os seus produtos, né? E eu vi aí, muita gente chegou para mim, muitos inscritos do canal chegaram para mim dizendo, pá, doutor, o senhor viu? A Asus não lançou nada de novo no Reino de Oz. A galera estava assim aos prantos e esperando algo totalmente inovador e tecnológico por parte da Asus, né? Afinal de contas, de 2 anos para cá, que eu me recordo assim, de 2 anos para cá, a Asus vem realmente surpreendendo no mercado, né? E a galera tava esperando, pô, mais coisa. Apesar de que eu ainda acho que algumas pessoas parece que não vivem nesse planeta ou vivem numa bolha, né? Porque a realidade do que acontece é que a tecnologia está ficando difícil, né? Nesses momentos que a gente está vivendo aí globalmente. E obviamente que qualquer novidade iria requerer muito investimento. E tem empresas que inclusive até estão abandonando o mercado, né? A gente vê o exemplo da LG aí, que parece que não vai mais fabricar smartphones aí
abandonou, né? E eis a tal dificuldade que as pessoas que são leigas não observam, que os fabricantes têm de produzirem e de conseguirem, né, componentes numa crise dessas. Mas a questão toda é que a galera veio, né? Pá, doutor, o senhor viu? Pá, olha só o Zenfone aqui, né? A gente estava esperando, né? Porque o que acontece? Nessa versão mais pancada aí, que tem o flip que gira para lá e para cá, né? Os caras não viram também grandes novidades, né? Do que se esperava, em cima do que se esperava, não teve grandes novidades, né? Ela só manteve mais ou menos o que já... Mas eu queria falar com vocês hoje, queria falar sobre esse modelo novo aí, que vem com uma tela de 5.92 OLED, né? Essa tela, se eu não me engano, quem fabrica é a Samsung, tá? Mas a questão que não quer, né, calar é a seguinte: a Samsung vem fazendo tanta merda no mercado brasileiro que qualquer coisa que, até mesmo uma tela OLED, né, me remete ao medo dessa tela vir a dar algum problema, né? Porque a gente já teve problemas com telas da Samsung, obviamente não eram esse tipo de tela, mas a gente já fica, né? E aí tem um outro fator aí que eu gostaria de salientar, que isso é muito legal e é muito show de bola, né? Você vê, a gente viu, por exemplo, o OnePlus com um sensor de digital na tela, e a OnePlus não teve problemas com o seu sensor de digital na tela. Em compensação, a Xiaomi teve vários problemas em alguns modelos quando colocou o sensor de digital na tela, né? E a gente tem um fator bem negativo aí quando se coloca o sensor de digital na tela, que é o preço, né? Você tem que mentalizar isso. Se esse aparelho cair no chão e quebrar a tela, você simplesmente botou o seu aparelho fora, porque uma tela com sensor de digital é relativamente quase o preço do aparelho. Ah, doutor, mas quem que compra o aparelho pensando em quebrar a tela? Não, cara, é que o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente tem aí uma tendência de mercado, né? Uma tendência de mercado, uma tendência da moda, que é colocar a bendita sensor de digital na tela. Isso tudo encarece os custos, né? Então a gente tinha que falar sobre isso porque, obviamente, quem não faz manutenção no celular não faz ideia do que acontece por trás, né? E o que acontece por trás é que quando você vai trocar uma tela dessa, essa tela se torna bem mais cara do que já é. Bom, mas vamos falar sobre o que é expectativa versus realidade, né? Expectativa, a galera queria, no mínimo, que a Asus viesse com uma tela de 7 polegadas, creio eu, né? Em compensação, eles colocaram uma tela de 5.92. Eu vou ver se eu coloco as fotos do aparelho em questão. Eu vou falar hoje só sobre o 8, tá? Só do Zenfone 8. Porque o Flip para mim não teve nada de anormal nem de surpreendente. Mas o 8 a galera meio que caiu de pau em cima de algumas coisas e eu quero refletir e trocar esse feedback com vocês, dando a minha opinião, apenas a minha opinião. A minha opinião desembaraçada e desenrolada e solta, né, de tecnologia, né? E vamos falar algumas coisas bem importantes que tem sobre isso. Vamos lá. Uma tela de 5.92 polegadas. Cara, se você for parar para analisar, ela quase chega ao tamanho do iPhone, aquele maior. Tá? Então ela é um pouquinho menor, mas quase que imperceptível. Então quer dizer, a galera, doutor, o senhor viu que a Asus agora fez um Zenfone Mini? Cara, não é mini. Não é mini. Ela só fez um aparelho compacto. Grande detalhe, ela colocou um processador punk, né, um flagship, e tem na opção até 16 GB de memória, UFS 3.1, quer dizer, 256, começa com 256 de espaço interno, sendo que eu acho que eles podiam ter colocado uma gavetinha ali para o cara colocar um cartão, né? Eu acho que podia ter feito, mas alguns fatores devem ser lembrados, cara. A Asus mantém o conector para fone de ouvido, P2, eu acho isso fundamental. Afinal de contas, quem não quer ouvir
enquanto trabalha, um podcast, isso é fundamental, porque o brasileiro, nem todo brasileiro tem condições de comprar um fone de ouvido sem fio. E existe também aquela ressalva de nem todo fone de ouvido sem fio ser bom, né? São poucos que realmente prestam. Mas vamos lá, vamos falar. Cara, a galera falou sobre o fato de a bateria ter só 4.000 mAh. Tá, mas tu vê porque não sei o que, porque 4.000 mAh. Cara, olha o tamanho do aparelho. Olha o tamanho do aparelho. Aquele aparelho ali, com aquele tamanho, com aquela tela. Se você for botar nos parâmetros ali, eu acho que dificilmente algum aparelho com aquele tamanho de tela, com aquele tamanho, conseguiu colocar mais que 5.000 mAh. No geral é 4.000 que cabe ali. Naquele tamanho de quadro, naquele tamanho de projeto é 4.000. Cara, com muito custo talvez conseguissem colocar uma bateria de 5.000 mAh. Que eu acho bem pouco provável. Tá? Eu acho bem pouco provável. Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre as câmeras. A galera tá caindo de pau dizendo que ele podia ter mais câmeras porque ele tá muito basicão, só tem 2 câmeras. Tu vê, doutor, olha só o aparelho, os olhos da cara, só tem 2 câmeras. Não, mas peraí. Seguinte, velho, tava olhando ali a qualidade daquelas câmeras ali. Cara, não adianta nada você ter um aparelho com um monte de câmera, né? Uma libélula de câmera. Aí você vai ver, um é sensor de profundidade, o outro é uma câmera de ação, né? O outro é uma câmera macro, quer dizer, um monte de câmerazinha vagabunda na volta que você vai ver essas câmerazinhas, essas outras, são tudo câmerazinhas vagabundas que os caras colocam ali com uma distância focal horrível, que é só para engrossar o caldo e para ter uma firula para você ficar ali tirando foto de formiga ou fazendo aquelas fotinhos em câmera lenta. Né? Na moral da história é que eu achei que ficou minimalista. Por que ficou minimalista? Porque os caras colocaram 2 câmeras punk ali. Né? Se você for ver, você vai observar aquelas 2 câmeras traseiras que tem ali são punks. Né? São câmeras que realmente tiram fotos de qualidade. Eu acho que isso era fundamental. Eu até vou dizer para vocês, na minha opinião, o aparelho não precisava ter 300.000 câmeras. Ele tivesse uma câmera, né, com uma distância focal monstro, né, um olhão, aquele troço, aquele tarugão, aquilo ali, a gente sabe que aquilo ali te dá uma foto com uma ISO boa e uma qualidade boa. Então o resto é frescura, o resto é firula para enganar pessoas que não conhecem, não é verdade? Então, se fosse necessário tais monte de câmeras, a Canon não ia ter só uma, né? Um olhão daquele tamanho ali, não ia ter, né, cara? Ia ter um monte de câmerazinhas, ia ser uma mosca cheia de olhinho, né? Então, eu acho desnecessário. Mas o importante salientar é que a câmera de selfie dele também tem uma qualidade razoável. Até acho que podia ter uma distância focal melhor, mas tem uma qualidade razoável. Não é o bicho. Câmera de selfie, tá? Mas vai de repente da configuração, eles podiam ter melhorado, né? Não teve novidades porque a câmera ficou aquele buraquinho lá em cima da tela. Isso aí decepcionou a galera que esperava um monte de novidades, que esperava. Mas uma coisa não há de se esquecer desse aparelho, né? Ele realmente tem um hardware monstro e pecou não colocando a entrada de cartão para você poder aumentar. Mas em compensação tem um áudio muito punk, cara. Eu vi que a qualidade do áudio desse aparelho a ASUS sempre focando na qualidade do áudio. A qualidade do áudio tá monstra, né? E uma coisa que eu achei interessante é que ele vem com um carregador de 30 watts, que é uma coisa que os outros fabricantes não estão mandando mais, né? Bom, aí vamos agora ao IP68, né? Que é como é que eu vou te dizer? Aquela resistência à água. E, cara, houve uma época na minha vida em que eu observava e prestava muita atenção em resistência à água, né? Porque você quer um aparelho que resista à água. Mas hoje eu dou mais ênfase a outras coisas. Por quê? Porque, velho, sério mesmo, se você for entrar com o seu aparelho numa piscina, ou você quer fazer fotos aquáticas, então você compra uma câmera específica, ou você
está realmente com algum tipo de demência, porque o cloro vai ferrar os componentes do seu celular. Então acho que não tem por que existir IP68, a menos que você seja um cara que trabalha no meio de um lago ou alguma coisa assim. Cara, fora isso, eu acho desnecessário, mas não assim. A Asus vem com IP68, né? Eu achei isso interessante. Agora, vamos lá. Outra coisa que eu gostaria de falar é que a Zenwai dessa vez, apesar de ter, né, aquelas opções de turbinar o desempenho do aparelho e o aparelho vir com uma, como é que eu vou dizer, com uma quantidade boa de RAM, ele está vindo com o Android, né? A Zenwai dessa vez veio mais minimalista, né? Mais rústica, mais cara de Android e menos cara de Zenwai nesse aparelho, pelo que eu vi. Então eu achei interessante. Agora, claro, existe o fator negativo? Existe, cara. A aparência do aparelho em si te remete aí a um aparelho de 4, 5 anos atrás, porque não tem aquele glamour, não tem aquele luxo que a galera estava esperando, né? Ele é um aparelho basicão, assim, quando você olha ele por trás, e com aquelas duas câmeras, então, você de cara imagina que é um aparelho de 3 anos atrás ou 4 anos atrás, não chamando tanta atenção. Aqui no Brasil vamos dizer que seria uma vantagem, né? Afinal de contas, ninguém vai querer te roubar se estiver na rua, né? Vai achar que é um aparelho mais antigo. Obviamente, os entusiastas de tecnologia que esperavam uma super inovação tecnológica, a única inovação que a gente pode dizer é que a Asus está te entregando um aparelho com, vamos dizer, um hardware topo, né? Enquanto que a Samsung te vem tentando te enfiar o Equinox aqui no Brasil, pelo quase um pouco menos talvez, mas a gente vê aí que, com exceção da Asus, são poucas empresas que realmente, né, estão entregando um hardware topo de linha. Obviamente, cara, que eu vou chutar assim, ó, no Brasil, esse aparelho vai vir aí beirando os 5 pau. Eu acho que vai estar na faixa aí de uns 4.600 por aí. Coisa que é totalmente contra a realidade do nosso país, né? A galera cada vez mais sem dinheiro, a galera cada vez mais pelada, mas os aparelhos estão subindo, e isso é uma tendência até pela questão de produção, né? A gente não tem mais a mesma produção que nós tínhamos há 4 anos atrás. As empresas não estão trabalhando a todo vapor, né? E a tecnologia tende a desacelerar, né? E os custos ficarem mais altos. Mas quem esperava grandes novidades talvez tenha se decepcionado. Mas eu digo para vocês, analisando da minha maneira, eu sempre achei que um aparelho não precisava de trocentas mil câmeras, isso não faria diferença. Eu dou muita bola para quê? Eu dou muita bola para desempenho. E isso esse aparelho não deixa em conta, né, cara? Não deixa em conta. Em termos de hardware, ele é topo. Enquanto que a Samsung te enfiou o Equinox, os caras vêm com o Snapdragon, né? Então já por aí você já vê o diferencial. Obviamente que a aparência do aparelho é meia tosca, meia, né? Tipo, não justifica você pagar, tipo, inicialmente para uma pessoa que não entende, ela diria assim, mas nunca que eu vou pagar acima de 4 mil num aparelho desse? O aparelho, tu olha, não tem nada de especial. Mas eu acho que tem duas coisas ali que são interessantes. Duas câmeras que fazem uma diferença, tanto é que você pode olhar e analisar as fotos, apesar de não ter aquele furugudum de um monte de câmeras, as fotos são bem boas, ao menos nas duas câmeras traseiras. A câmera de selfie eu acho que podia ser melhor. Será? Comente aí o que você acha. Mas, a aparência do aparelho não justifica os 4 mil reais para cima, né? Não justifica, está muito basicão. Mas a questão é que a ênfase da fabricante dessa vez foi num hardware porrada de qualidade, né? Isso, eles têm um aparelho, um som também excelente e com uma saída P2 para aquele cara que não está afim de comprar um fone de ouvido, não está afim de desembolsar, pega um fonezinho P2 lá do seu LG, que a LG abandonou o mercado, e coloca no aparelho para ouvir. O que eu posso dizer para vocês, velho, é um flagship básico, minimalista, com o que importa.
duas câmeras traseiras para você tirar uma foto show de bola. Pontos negativos, podia ter uma entrada de cartão micro SD para você colocar um cartão de memória para quem quiser, sempre vai ter alguém que quer. Podia ter uma tampa traseira mais enfirulada, né, para aquela galera que gosta de um plástico trabalhado, que gosta de uma cor arco-íris, acho que podia. E obviamente que como ele é minimalista, ele não vem com um monte de câmeras, então não tem como. Podia ter uma bateria maior, acho que podia ter sido pensado. Na minha opinião, podia ter 5.000 mAh. Teria que analisar e olhar o projeto, né? Mas o aparelho também tem um sistema de refrigeração super legal, né? Super inovador. Então, quer dizer, fica a questão. Outro detalhe que eu acho que é um ponto negativo, as câmeras são saltadinhas, obviamente que com a capa talvez não tanto, mas ficam saltadinhas. E a gente sabe que quando cai no chão dá merda se a câmera é saltada, quebra o vidrinho. Mas fora isso, cara, fora isso, depende do preço que vir para o Brasil, né? Talvez a gente possa pensar em comprar esse aparelho lá pelo ano que vem ou daqui a 1 ano e meio, porque tá salgado. Acima de 4.000 no Brasil eu acho surrealista. Mas não há de se negar que o hardware do aparelho é topo, né? E o que importa, se você for fazer uma análise, é o que tem dentro do aparelho, né? Aquele sensor Sony ali que tem nas câmeras, isso faz uma diferença, cara, monstra, né? Bom, pessoal, é isso aí, aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. Vou largar o link aqui do meu canal, Dr. Reclama Tutoriais. E vou largar aqui embaixo o link do meu podcast e do meu canal no COS TV. É isso aí, segue o vídeo do patrocinador. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way.